Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Neste momento eu estou iniciando um culto online. Eu estou aqui para adorar Deus, para bendizer o nome do Senhor e trazer uma palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Neste encontro online, eu quero que Deus fale comigo, que Deus fale com você e que nós possamos sair daqui abençoados. Nós vamos, em poucos minutos, ministrar uma palavra de Deus que se encontra na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Que Deus possa, nesta palavra, falar aos nossos corações. Fique conosco neste encontro online, que Deus quer te abençoar, que Deus quer falar com você. Neste encontro online, nós também vamos ouvir louvor a Deus. Antes de ouvirmos a palavra, vamos ouvir uma mensagem cantada, um hino de adoração a Deus. Em seguida estaremos falando a palavra do Senhor para o seu coração. Envie o seu pedido de oração, envie a sua mensagem, participe conosco, porque Deus tem hoje, neste culto, uma palavra para o meu e o teu coração. Fica conosco, em nome de Jesus. Como o servo busca as águas no deserto sem fim, minha alma clama em silêncio por tua presença em mim. No meio da noite escura, meu coração quer te ouvir. Mesmo em lágrima escondida, eu não paro de te seguir. Minhas lágrimas são pão diário quando não sinto tua voz, e os dias passam lentos sem perceber tua mão em nós. Lembro-me dos teus altares, do louvor que eu já cantei, e mesmo fraco na caminhada, em ti eu permanecerei, porque te abates minha alma, porque insistes em temer. Espera em Deus, pois ainda voltarei a te louvar outra vez. Minha alma tem sede de ti, Senhor,
teu nome vou descansar. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas nos deu o espírito de amor, de poder e moderação. Essas palavras que se encontram na epístola a Timóteo foram palavras proferidas e escritas pelo apóstolo São Paulo na década de 60 depois de Cristo. Neste período, o apóstolo Paulo estava preso em Roma. Ele estava sendo vítima de uma terrível perseguição que os cristãos estavam sofrendo na época em que o imperador romano se chamava Nero. Sim, aquele Nero que foi o responsável, segundo historiadores, por ter incendiado a cidade de Roma. E logo após, com a sua impopularidade ou com o ódio da população por esse ato tão terrível causado à cidade, disse que Nero resolveu transferir a responsabilidade ou a culpa pelo incêndio criminoso para os cristãos. Disse que ele espalhou por toda Roma que os responsáveis por incendiar a cidade eram os cristãos. Por conta disso, começou uma tremenda e horrorosa perseguição a todos que se posicionavam como os cristãos e seguidores de Jesus. E um dos primeiros a serem perseguidos, encarcerados, mortos, eram os líderes dos cristãos. Nesta época, um dos líderes principais era o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Pedro foi preso e, posteriormente, foi crucificado de cabeça para baixo. E o apóstolo Paulo, ele foi preso, ficou um período ali na prisão e, posteriormente, ele foi decapitado. Porém, antes da sua morte, ele escreveu diversas epístolas. E duas destas cartas que ele escreveu foram direcionadas a um jovem pastor chamado Timóteo, que foi uma espécie de seu discípulo, de seu aluno, que aprendeu com o próprio apóstolo São Paulo. Este jovem Timóteo, esse jovem pastor, estava pastoreando uma das principais igrejas daquela época, a igreja de Éfeso. E nesta igreja havia perseguição, havia falsos profetas, havia desânimo, havia esfriamento do amor. E este jovem líder, agora sem o seu professor, sem o seu ensinador, o apóstolo Paulo, que se encontrava preso, esse líder jovem, Timóteo, começa a desanimar. As perseguições começaram a doer no seu coração, gerando desânimo, talvez o desejo de fugir. A perseguição romana também pressionava e de todos os lados as perseguições estavam apertando a vida e o ministério daquele jovem pastor. Do outro lado, o apóstolo Paulo estava lá na prisão, tendo todas as razões para estar triste, desiludido, desanimado e até mesmo querendo desistir de tudo. Porém, não, ele estava animado, ele estava cheio de amor, ele estava cheio de alegria espiritual, porque Deus estava com ele, ele estava cheio do Espírito Santo. E quando alguém está cheio da presença de Deus, mesmo que esteja numa prisão, está feliz, porque é o Espírito Santo que traz a felicidade, que traz a paz, o gozo espiritual. E Timóteo estava nesta igreja enfrentando diversas dificuldades. Então o apóstolo Paulo escreve uma carta que deveria ser entregue a ele. E uma das palavras escritas, ou um dos textos escritos nesta carta, está dizendo assim: por esta razão eu te digo, Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. Em um outro versículo ele diz o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de medo, Deus nos deu o espírito de amor,
de poder e moderação. Essas palavras para Timóteo, elas servem para nós, principalmente em tempos de perseguição. Muitas vezes nós que temos um chamado de Deus, temos uma vocação divina, Deus nos chamou, e no caminho, na nossa caminhada, vêm as dificuldades, vêm os problemas, vêm as perseguições, as pressões da vida, as preocupações, e começamos a desanimar. E isso não é antinatural. Muitos servos de Deus desanimaram. Abraão, Elias, Moisés, Davi, os profetas Jeremias, Isaías, todos eles passaram por momentos de desânimo. Eu lembro que quando Abraão teve um momento de desânimo, Deus apareceu a ele, falando com ele ao seu coração, dizendo as seguintes palavras: Abraão, não temas, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja maduro, ou seja, perfeito. Eu lembro que Deus apareceu através de um anjo para o profeta Elias, quando ele, desanimado, fugia pelo deserto, se escondia numa caverna e dizia que estava só, que mataram os profetas e queriam matá-lo e que ele estaria ali desanimado, querendo a morte também. E o anjo do Senhor falava ao seu coração para que ele se alimentasse e depois saísse para fora daquela caverna, porque Deus ainda tinha uma obra para realizar através dele. Nessas histórias nós vemos que servos de Deus também desanimam. Servos de Deus também passam por lutas, por dificuldades. Porém, Deus está atento para enviar uma carta, uma mensagem para dizer que Deus não nos deu o espírito de desânimo. Ele não nos deu o espírito de medo. O medo e o desânimo, ele vem do mundo, ele vem das pressões, ele vem das expectativas não cumpridas, ele vem dos projetos não realizados, ele vem do mundo, ele vem das pressões mundanas, ele vem do inimigo que tenta nos afastar de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo para alertá-lo sobre isso, dizendo: Timóteo, este medo, esse desânimo não vem de Deus. Esse desânimo, ele vem do mundo, ele vem do mal. Eu quero te dizer, Timóteo, Deus não nos deu esse espírito de medo. Deus não nos deu esse espírito de desânimo. Porém, Deus nos deu o espírito de amor, de poder e moderação. Esse espírito de amor é aquele Espírito Santo que gera em nós os frutos do Espírito. E um dos principais frutos do Espírito é amor. Por isso que o amor é um dos principais e o primeiro mandamento. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ama o teu próximo como a ti mesmo. Quando guardamos este mandamento, quando amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos o próximo e a nós mesmos, nós temos mais forças para prosseguir, nós temos razões para prosseguir. Como primeiro mandamento, o amor é o elemento mais importante para nos dar forças para prosseguir. Porque nós estamos rodeados de pessoas que precisam desse amor. Como fruto do Espírito, esse amor é um dos frutos que não pode faltar. Por quê? Porque aquele que é chamado por Deus, ele está rodeado de famintos, de pessoas não amadas, de pessoas desprezadas. E muitas vezes essas pessoas não amadas, desprezadas, elas nos causam preocupação, nos causam pressão, nos causam desânimo, fazendo até com que a gente não queira continuar. Mas quando o fruto do amor existe, ele pode ser servido àqueles que não são amados. Por isso que o apóstolo diz: Deus nos deu o espírito de amor. Há um versículo que diz:
que aquele que não ama não conhece a Deus. O amor é um dos principais elementos para que nós possamos enfrentar as dificuldades, as pressões e até as perseguições. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame o teu próximo. Ame, porque o amor é o principal mandamento. O outro elemento que o apóstolo Paulo citou, que ele disse: Deus não nos deu o espírito de medo, mas nos deu o espírito de amor e o espírito de poder. O espírito de poder é o espírito de firmeza. As pressões, as preocupações, as dificuldades e até as perseguições, elas vêm para nos derrubar, para nos colocar no chão. Mas quando você tem o Espírito de Deus dentro de você, quando você anda na presença de Deus, você tem firmeza, você tem os pés seguros, porque o Espírito de Deus está te segurando. E a outra palavra que o apóstolo disse, que é espírito de moderação, equilíbrio. Ele fez um contraste entre esse espírito do medo e o espírito que Deus nos dá. O medo, ele tira as forças da pessoa e faz com que elas desistam da sua vocação. Em contraste, o apóstolo Paulo disse que Deus nos deu o espírito de amor, de poder e moderação. O espírito de amor se refere ao fruto do espírito, que é amor. Esse amor que é o primeiro mandamento, conforme disse Jesus: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. O amor é o principal mandamento. O amor é o principal ingrediente. O apóstolo Paulo já havia escrito uma carta aos Coríntios, à igreja em Corinto, dizendo que o amor tudo crê, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. Ali ele elogiou o poder que o amor tem. E quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos o próximo como a nós mesmos, nós enfrentamos o medo. O medo, conforme está escrito em uma das epístolas, o medo é vencido pelo amor. O amor vence o medo. Por isso que nós devemos amar a Deus e ao próximo. Quando nós amamos ao Senhor e amamos o próximo, ao vir as perseguições, nós conseguimos impedir que essas perseguições, que essas pressões, que essas lutas nos sufoquem e nos apavorem. Porque o que faz com que a gente fique desanimado, sufocado, desesperado, é muitas vezes o enfraquecimento do amor. Quando nosso amor se esfriou, então há espaço para entrar as pressões externas. Porque se vem uma perseguição mundana para nós e nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós teremos a confiança de que Deus irá resolver essas pressões que vêm sobre nós, que Deus irá nos proteger das perseguições que vêm sobre nós. Então nós cremos, sabendo que Deus nos ama, porque nós o amamos, que nós amamos a Deus e que Deus nos ama e que é todo poderoso. E com isso, Ele nos protegerá. E nós crendo neste amor de Deus, saberemos e teremos certeza de que o maligno não irá tocar em nós. Por isso que a presença do amor de Deus em nós garante que o medo não ache espaço na nossa alma. Por isso o amor é essencial ao nosso coração. Com este amor nós também suportamos as pessoas que estão perturbando a nossa caminhada. Muitas vezes a perturbação de outras pessoas difíceis, ela surte o seu efeito porque o amor muitas vezes está faltando. Às vezes é fácil amar uma pessoa boa, uma pessoa amável, uma pessoa de fácil convivência, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de amar pessoas difíceis.
E por isso, essas pessoas difíceis tiram a nossa paz, nos pressionam, nos causam desânimo. E aí nós começamos a chorar, a lamentar, a se enfraquecer, porque estamos sendo perseguidos ou pressionados por pessoas difíceis. Mas isso é resolvido a partir do momento que nós resolvemos amar essas pessoas. Resolvemos amar aquele que não merece ser amado. Quando nós amamos com esse amor ágape, então aquela perseguição, aquela pessoa difícil começa a ficar fácil. Há várias palavras bíblicas no Novo Testamento, palavras no grego antigo, a língua que foi escrita no Novo Testamento, que simboliza o termo amor. Uma delas é a palavra filia, que significa amor, amizade. Outra palavra é a palavra eros, que é amor carnal, amor material, amor físico. E uma outra palavra é a palavra ágape, que é o amor incondicional. O amor filia é um amor que muitas vezes é uma amizade que só funciona quando ocorre, quando você dá o seu amor e também recebe. Por isso funciona muitas vezes. Mas o amor ágape é diferente. O amor ágape, você ama sem esperar nada em troca. Você ama o próximo muitas vezes sem ser amado, muitas vezes sendo perturbado pelo próximo. E esse amor tem poder de eliminar o mal que aquela pessoa ou situação externa pode nos causar. Se nós amarmos até mesmo quem não merece ser amado, desânimos e perseguições e pressões serão abafadas, porque o amor vence o medo, o amor vence o mal. Por isso que a Bíblia nos recomenda que devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Por isso que Paulo falou para Timóteo: Timóteo, Deus nos deu o espírito de amor. Mas além do espírito de amor, Deus também nos deu o espírito de poder. Poder, aquilo que Jesus disse para seus discípulos antes dele subir ao céu, ele falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Poder de uma palavra grega, dínamos, que significa força, que gera motivação, que gera energia interna. Esta força muitas vezes nos falta. Esse dínamos muitas vezes nos falta. As pressões, preocupações, as dificuldades começam a deixar nossa alma e até o nosso corpo fraco, desanimados, querendo parar, querendo desistir. Mas o apóstolo Paulo disse severamente a Timóteo: Deus não te deu o espírito de medo, Ele deu a você o espírito de amor e o espírito de poder, espírito de força. O profeta Isaías disse que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Se você se sente fraco, cansado, desanimado, é porque está faltando o espírito de força, de poder. Que espírito é esse? É o mesmo espírito de amor, o Espírito Santo. Falta dobrar-se os joelhos na presença de Deus, esperar no Senhor, clamar ao Senhor, e as forças vão começar a aparecer. Deus vai se alegrar a partir do momento que a gente começa a depositar toda a nossa esperança e confiança nele. Quando a gente faz isso, Deus se alegra. E a alegria do Senhor é a nossa força. Espera em Deus, acalma-te em Deus, ora a Deus, aguarda o trabalhar de Deus. E neste aguardar, nesse esperar, vai começar a manifestar-se o espírito de força, de energia espiritual na sua vida. Mas Paulo não terminou aí. Ele falou que Deus nos deu o espírito de amor, de poder e de moderação. Moderação é equilíbrio, é o que Paulo disse nos frutos do Espírito. Um dos 9 frutos do Espírito é autodomínio.
é o mesmo que moderação, equilíbrio. Muitas vezes nós tendemos a ser 8 ou 80, a ser de mais ou ser de menos, e temos dificuldades de trilhar o caminho do equilíbrio. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são retos. Quando fala que os caminhos do justo, os caminhos de Deus são retos, são caminhos equilibrados. E o equilíbrio exige paciência, exige esperar em Deus. Não se precipite, não tome decisões precipitadas na sua vida. Também não fique parado, desanimado, desistindo de tudo, achando que nada vai acontecer. Trilha o caminho reto, o caminho do justo, o caminho do equilíbrio. Aguarda no que Deus irá fazer. Seja equilibrado. Aguarde peça autodomínio a Deus. O autodomínio é um dos frutos do Espírito que pode nos ajudar a esperar sem deixar que nossas emoções decidam as nossas decisões. Não deixe que as emoções tomem a frente da sua vontade e saia tomando decisões precipitadas. Espera em Deus que quando chegar o momento, Deus vai realizar o que é necessário. O autodomínio, a moderação é uma maneira, é um fruto, é uma forma de aguardar o que Deus tem para fazer. Não se precipite, espera em Deus, porque Deus nos deu o espírito de amor, poder e autodomínio. E esse espírito é o Espírito Santo em nós. Nós devemos entregar todas as nossas preocupações, todas as nossas pressões, todas as nossas angústias, todas as nossas ansiedades, devemos entregar a Deus, ao Espírito Santo. E quando chegar o momento certo, Deus nos dará a vitória que tanto precisamos. Que Deus abençoe a você e que essa palavra tenha falado ao seu coração, em nome de Jesus. Se você ouviu esta palavra que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, quando Timóteo estava passando por um momento de desânimo, e ele o incentivou que Deus não nos deu o espírito de medo, e Deus nos deu foi o espírito de poder, amor e moderação. Se você passa por algum momento semelhante ao de Timóteo, sentindo desânimo, tristeza, querendo parar, eu te convido a orar comigo agora. Orar pedindo a Deus que nos dê o espírito de amor, de poder e moderação. Nós já temos esse espírito, que é o Espírito Santo, mas esse espírito ele quer criar em nós as características do fruto do espírito. E uma dessas características é o amor, é autodomínio, é poder. Então vamos orar a Deus, ore a Deus comigo, para que o Espírito de Deus, o Espírito de amor, possa invadir nosso coração, para que o Espírito Santo, o Espírito de poder, o Espírito de autodomínio, o Espírito de Deus, de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade, de mansidão, ele possa encher a nossa alma e possa excluir da nossa alma o desânimo e nos encher de ânimo, de força, de graça, de fé, para que nós possamos alcançar as vitórias que Deus tem para nós. Eu te convido a orar comigo agora, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos e ora comigo neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu quero orar por essas pessoas que estão nos ouvindo agora. Eu te peço, querido Deus, se porventura tem algum desânimo em seu coração, alguma tristeza, alguma angústia, um desejo de parar ou um enfraquecimento na sua alma, eu te peço, Senhor, que nesta hora o teu Espírito Santo, o Espírito de amor, de poder, o espírito de autodomínio, o espírito de paz, o espírito de longanimidade, de benignidade, de mansidão, o espírito de poder
possa se manifestar dentro desta alma, possa encher esta alma com força, que o desânimo possa desaparecer, que a tristeza, a angústia possa ser excluída hoje, que esta pessoa tenha hoje ânimo e força para se levantar e caminhar nos projetos e planos que o Senhor preparou para ela. Se o que tem desanimado a ela, Senhor, é as enfermidades, eu quero te pedir que cure esta enfermidade. Se a enfermidade está trazendo, Senhor, angústia e enfraquecimento, eu te peço que através do Teu Espírito Santo cure esta enfermidade. Senhor, se o que está trazendo angústia, tristeza e preocupação e até enfraquecimento a esta pessoa, se for, Jesus, questões materiais, financeiras, que estão trazendo esta angústia, este enfraquecimento, eu te peço agora, abra as portas materiais para esta pessoa. Abra uma porta, Senhor, para que ela possa conseguir resolver os seus problemas financeiros. Deus, eu te peço agora, se o que tem no seu coração é problemas familiares, eu te peço, Senhor, que visite a família desta pessoa. Leve o teu Espírito, a tua paz para esta casa, para que eles possam, Senhor, ter graça, amor, equilíbrio, moderação e poder do Espírito Santo. Deus, eu quero te pedir que visite a cada um que está nos vendo e nos ouvindo neste momento. Seja qual for o tipo de problema, eu te peço, visita esta pessoa e lhe concede a vitória, Senhor, que ela tanto almeja. Em nome do teu Filho Jesus, eu te peço, crendo que o Senhor já está operando nesta pessoa. Abençoa eles, abençoa a mim, abençoa todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.